Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, conforme o período que vocês estiverem assistindo essa palestra. Gostaria de agradecer ao Instituto Jacques Périssat, na pessoa do professor Jorge Bareta, pela honra do convite. O tema que me coube hoje é se existe espaço para técnicas como mini gastric bypass, aplicatura gástrica e os SADs. Então vamos saber do que se trata isso e se existe espaço para esses tipos de cirurgias. Bem, vamos falar então da primeira técnica, do mini gastric bypass, ou o outro nome é One Anastomosis Gastric Bypass. Então, significa um mini bypass com uma anastomose única. Então, a recomendação é que seja feito um pouch, um reservatório gástrico mais longo. Eles recomendam um reservatório em torno de 9 centímetros, então mais longo que o nosso reservatório do bypass, e uma alça de delgado desviada em torno de 200 centímetros. Então, esta alça biliopancreática seja de em torno de 200 centímetros. Existem melhores resultados nessa técnica para a resolução do diabetes em função de haver um maior desvio, maior bypass, que quando comparado ao bypass tradicional com derivação em Y de Roux, que nós estamos habituados a realizar. Existe uma perda de em torno de 30% a 40% do peso ou de 60% a 80% do excesso de peso, parecendo ser um pouco melhor que o bypass com derivação em Y de Roux. Existe uma baixa incidência de cirurgias revisionais, em menos de 5%, por desnutrição, por refluxo biliar, por úlcera de boca anastomótica, ou por uma recidiva da obesidade, ou por um reganho de peso. Em relação a esta técnica, existem vantagens por ser uma técnica mais rápida, por haver menos complicações operatórias. Então, para quem está iniciando, talvez seja uma alternativa por ser uma técnica mais simples. Existe menos casos de obstrução intestinal e menos riscos de hérnias internas, apesar que existe o espaço de Petersen e que possa haver a passagem de uma alça por trás dessa alça que sobe para anastomosar no estômago. Então, existe a necessidade de se fechar o espaço de Petersen. Existe uma maior perda de peso e melhores taxas de resolução do diabetes tipo 2 quando comparados ao bypass com Y de Roux. Agora, as desvantagens que nos preocupa bastante é o refluxo biliar maior, podendo reduzir muito a qualidade de vida desse paciente. Então, se é um paciente que já possui refluxo gastroesofágico previamente à cirurgia, essa bile que vai passar por esse reservatório e muitas vezes vai embeber, vai inflamar este estômago, pode piorar muito a qualidade de vida desse paciente. E isso é uma preocupação desde a época em que nós realizávamos muita gastrectomia do tipo B2, em que havia muita bile refluindo nesse estômago e esse estômago inflamava com muita frequência. Por isso que aumenta a chance de fazer refluxo gastroesofágico
inclusive aumentando a chance de cânceres nesse reservatório. Existe uma maior deficiência de vitaminas e micronutrientes, devendo ser orientado que esse paciente necessita obrigatoriamente de reposição de vitaminas e micronutrientes. E uma outra grande desvantagem é a dificuldade de acesso ao estômago escluso, e esta técnica deve ser evitada em regiões em que existe alta incidência de câncer gástrico, por exemplo. Então, é uma técnica em que esse segmento escluso é muito longo e existe muita dificuldade para nós que realizamos endoscopia e enteroscopia de se acessar esse estômago escluso e investigar esse estômago escluso por N motivos, por sangramento ou por uma pesquisa de uma suspeita de câncer neste segmento excluído. Então, são duas grandes desvantagens. Eu acho que a maior no dia a dia seria relacionado ao refluxo biliar, e que isso pode inflamar muito esse segmento, esse reservatório gástrico, e que isso possa reduzir muito a qualidade de vida, né? O bypass gástrico é uma técnica, o bypass gástrico convencional com YDRU é uma técnica que nós utilizamos, via de regra, para pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico. Então, para esse tipo de paciente, nós não poderíamos indicar, seria uma restrição indicação de se realizar um mini gastric bypass. Em relação ao SADS, SADS significa Single Anastomosis Duodeno-ileal Switch. Então, seria, resumindo, um duodenal switch com uma anastomose única, sem a derivação em YDRU. Então, eu procurei uma revisão sistemática e encontrei uma revisão sistemática relativamente recente de 2018, em que foram selecionados 12 estudos e 581 pacientes. Então, o comprimento da alça comum foi de 300 centímetros em 54% dos casos, em 250 centímetros em 23% dos casos, e 200 centímetros em 13%. Então, a maioria preferiu não realizar um segmento de alça comum muito longo, né? Preferiu fazer uma alça de 3 metros. Então, a técnica da anastomose duodeno-ileal foi realizada por stapler, por grampeador, em 26%, e manual em 73%, já que esses cirurgiões estavam habituados a realizar esta técnica, o duodenal switch, de forma manual. A complicação mais comum foi a diarreia, em um pouco mais de 1%, mas foi baixa essa taxa. A perda do excesso de peso foi de 55% em 6 meses, 70% em 1 ano e 85% em 2 anos. Então, uma perda de peso muito boa em 2 anos. Houve uma resolução das comorbidades, como diabetes, em 74%, como a hipertensão em 96%, e como a dislipidemia em 68%. A apneia do sono em 63% dos casos, doença do refluxo em 87%. Então, apesar de haver uma anastomose só única, em que há a possibilidade do refluxo biliar, mas esse refluxo é protegido pela presença do piloro. Então, nesse caso, houve menos refluxo gastroesofágico
e houve resolução do refluxo em 87% das vezes. Houve deficiências de vitaminas do tipo A, selênio, ferro, foram as mais comuns, com possibilidade de desnutrição acima dos 34%. Quer dizer, este dado é muito relevante. Então, mais de um terço dos pacientes tiveram complicações como deficiências de vitaminas, de ferro, né, anemia e desnutrição. Então, esse dado realmente foi bastante importante e isso talvez seja uma grande limitação do método em função dessa complicação. Então, a conclusão é que o procedimento bariátrico modificado, o SADS, apresenta resultados promissores para perda de peso e resolução das comorbidades em pacientes obesos mórbidos. Houve uma alta prevalência de deficiência de macronutrientes, de ferro, principalmente, após o SADS. E há uma alta variabilidade técnica e dados a longo prazo são necessários antes de qualquer conclusão significativa que possa ser feita. Então, uma opinião pessoal é que, em função dessa alta frequência de deficiência de ferro, de vitaminas, nós não deveríamos realizar uma alça comum, uma derivação menor do que 300 centímetros. Em relação à aplicatura gástrica, eu pesquisei na literatura e a revisão mais nova foi uma revisão de 2012. Então, significa que de lá para cá não houve mais, provavelmente, muito interesse dos cirurgiões em publicar sobre a aplicatura gástrica, indicado para pacientes obesos mórbidos. Então, a aplicatura gástrica foi pesquisada, houve somente a seleção de 9 resumos e no final foram 7 artigos selecionados para esta revisão. Então, a aplicatura é uma invaginação da grande curvatura do estômago, em que há uma redução volumétrica por meio desses pontos de em geral, duas camadas de pontos, em que se reduz o volume do estômago. Então, foi um total de 307 pacientes, tempo médio foi de 40 a 150 minutos da cirurgia, o tempo médio da internação variou de 1 a 2 dias. Em relação à perda do excesso de peso, aos 6 meses, de 54% a 51%, e aos 12 meses, de 67% a 53%. O segmento mais longo foi de 3 anos, com média da perda desse excesso de peso de 57%. Uma opinião pessoal é que o estômago é um órgão elástico e, com o tempo, alguns desses pontos acabam se soltando e o estômago acaba aumentando de volume e os pacientes conseguem, depois de 2 anos, ingerir uma quantidade um pouco maior de alimento. Alguns pacientes relataram um reganho de peso após esse período. Então, de conclusão, é a mesma conclusão que estudos prospectivos randomizados precisam para que esta técnica seja confiável e que haja uma eficácia metabólica deste procedimento. Então, é uma técnica que, provavelmente, para se indicar para um paciente obeso mórbido, ainda necessita de mais estudos. Uma proposta minha, em que eu propus que se realizasse a aplicatura gástrica associada a uma cirurgia anti-refluxo
para pacientes portadores de refluxo com indicação cirúrgica e com obesidade grau 1, ou seja, uma obesidade mais baixa. Então, existe uma associação de uma cirurgia anti-refluxo com a gastroplicatura para controle do refluxo e para perda de peso menor, né? Uma necessidade de perda de peso menor nesses pacientes. Então, o objetivo foi comparar a pH-metria pré- e pós-operatória nesse estudo e a perda de peso. Então, a gastroplicatura foi realizada por meio da invaginação da grande curvatura, por meio de 2 camadas de pontos, e associada à fundoplicatura tradicional de Nissen. Então, quais foram os resultados desse nosso estudo? Na pH-metria, o demister pré-operatório, a média do demister de pré-operatório foi de 28,7. E a média no pós-operatório foi de 2,8. Ou seja, houve uma redução significativa do índice de demister. Então, denotando que nesta técnica houve o controle do refluxo. A média de redução do peso foi de 13 quilos e a média da redução do IMC foi de 5,3, então dando também significância estatística. E a média do percentual da perda de peso foi de 53%, mais ou menos 26%. Porém, são pacientes que ficaram satisfeitos porque atingiram o IMC próximo do ideal. Então, de conclusão, a associação da operação de Nissen com a gastroplicatura é um procedimento viável para esse tipo de paciente com doença do refluxo e com obesidade grau 1. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiz as minhas considerações relacionadas a estas técnicas durante a apresentação e, mais uma vez, eu gostaria de salientar que no mini gastric bypass existe uma grande preocupação relacionada ao refluxo biliar, a essa bile inflamando esse reservatório gástrico, coisa que nós, como endoscopistas, vemos no nosso dia a dia nos pacientes que são submetidos a uma gastrectomia do tipo Bill-Roth 2, e existia grande preocupação que esse segmento inflamado cronicamente possa desenvolver neoplasia no futuro. Em relação ao SADS, ao duodenal switch com anastomose única, existe uma preocupação relacionada às deficiências nutricionais e de macronutrientes, principalmente o ferro, quando este segmento é menor do que 3 metros. Então, a recomendação é que, se houver uma preferência por esse tipo de cirurgia, que se faça num segmento de alça comum mais longo, em torno de 3 metros. E a gastroplicatura ainda requer estudos para que se comprove a eficácia desse método para ser indicado para pacientes obesos mortos. Então, aqui estão meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, que possa entrar em contato comigo por meio do e-mail ou pelo celular. Muito obrigado.